Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vejam só a insanidade que o Lula falou. Eu vou mostrar para vocês o vídeo agora. Veja só a insanidade que o Lula falou e depois eu vou fazendo o comentário em cima dessa pérola do Lula, que é uma vergonha para o Brasil e o pior que foi uma entrevista para o mundo inteiro. Vejam aí. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu aqui, o Tom, com notícias e informações para você, deixar você bem informado sobre política e geopolítica nesse canal, que estamos juntos aí batalhando para construir. Pois é, ontem eu havia feito um vídeo e dito, que o Lula e o Lewandowski, e o governo do PT, é claro, se recusavam a declarar, a reconhecer, na verdade, PCC, Comando Vermelho e facções criminosas como grupos terroristas, não é? Muita gente esperneou, muita gente falou, muita gente criticou, mas a verdade está aí. Numa entrevista na Indonésia, o próprio Lula, numa entrevista mundial, para várias imprensas do mundo, o Lula declarou que os traficantes são vítimas, além de vítimas da sociedade, são vítimas também dos usuários, Pois é, vítimas da sociedade, vítimas dos usuários, vítimas que andam com fuzis de assalto poderosos, 762, 556, M16, submetralhadora, .30, .50, armas poderosas, porque se o crime realmente fosse organizado no Brasil e resolvesse se organizar o crime, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas não tinham frente para combater o Comando Vermelho, o PCC e outras facções que têm um poderio bélico poderoso. E o Lula vem com essa maravilha, se entregando, se dando de bandeja aí na mão do Donald Trump. Lula que critica Trump e afirma que traficantes são vítimas dos usuários também. A afirmação foi feita em entrevista coletiva na Indonésia nesta sexta-feira. Pois é, o Lula defendendo os traficantes, defendendo o tráfico. O Lula tem que sair de cima do muro, Ou o traficante é responsável, ou o usuário é responsável. Porque tinha projetos, ou tem projetos, de que o usuário com 40 gramas, 50 gramas de drogas, não é traficante, é usuário. Então, enquanto aqui eles estão querendo colocar traficantes como usuários, agora o Lula está querendo confundir a cabeça da população, dizendo que o traficante simplesmente é, além de vítima da sociedade, também vítima dos usuários. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço, por favor, a você que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Também aí na tela tem o nosso QR Code, que você pode ajudar o canal com qualquer coisa para que possamos melhorar a qualidade do nosso som, da nossa imagem, a qualidade da nossa transmissão e a cada dia crescermos, nos unirmos, porque o ano que vem é ano de eleição e nós precisamos tirar essa corja, essa cambada daí. Um dia, eu postei ontem, o governo é totalmente contra em declarar o Comando Vermelho, PCC e outras facções criminosas como facções criminosas ou como grupos terroristas, e agora ele vem e
na Indonésia numa entrevista e diz que os traficantes são vítimas, não são criminosos. Infelizmente, esse é o país que nós vivemos, infelizmente, esse é o governo que nós temos. Então, é uma vergonha essa situação que o Brasil está passando. E principalmente agora que o Donald Trump, os Estados Unidos, já declarou tanto Cuba, quanto Nicarágua, quanto a Bolívia, quanto a Colômbia, né, como narco-país, como narco-estado, e os seus presidentes, o Díaz-Canel de Cuba, o Ortega na Nicarágua, o Maduro na Venezuela, o Gustavo Petro na Colômbia, todos como narcoditadores. E o Lula será o próximo, não tenha a menor sombra de dúvidas. E o que eu quero dizer a você, o que eu vou falar o que eu falei ontem, eu vou repetir hoje. Agora, mais do que nunca, você pode ter certeza que a CIA e o Mossad já estão dentro do Brasil. E ontem o Christopher Landau, né, ele afirmou diante do Donald Trump que essas facções criminosas, essas facções terroristas serão tratadas todas como foi tratada a Al-Qaeda. O Donald Trump foi claro, o Departamento de Estado americano foi claro, que irão matar a todos, serão todos mortos, esses narcoterroristas, esses grupos terroristas que dizem ser facções criminosas. E em breve, não tenha a menor dúvida que o Donald Trump, dos Estados Unidos, vai declarar o Brasil um narco-estado e o Lula um narco-ditador. Aí a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela vai acontecer aqui. Não tenha a menor sombra de dúvida. Será um efeito cascata. Aqui está o Lula, ontem, na sua fala em defesa do tráfico, né? Em defesa do tráfico, não só no tráfico no Brasil, como na América Latina e mundo afora. Em entrevista na Indonésia nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, abre aspas, os traficantes são vítimas dos usuários, também fecha aspas, e que, por isso, é preciso ter cuidado ao combater o narcotráfico. Imagine você ter que ouvir uma coisa dessa de um presidente da República. Eu tenho um vídeo, vou colocar no final da minha fala aqui, e vocês tirarão suas próprias conclusões de um presidente da República defendendo o tráfico de drogas. Ele fez a afirmação durante uma entrevista coletiva na Indonésia, acompanhada pela imprensa mundial, e tinha a intenção de criticar a atuação do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Caribe e no Pacífico, para combater o tráfico de drogas, né? Para combater o narcotráfico internacional. Então, ele querendo atacar o Donald Trump, defendendo o tráfico no mundo inteiro, inclusive na América do Sul. Você acha que isso tem possibilidade de dar certo, essa fala do Lula? Você acha que o quê? Que ele pretende se encontrar com Donald Trump e conversar? Você acha que o Trump vai querer agora conversa com Lula? Tirar uma foto ao lado de um presidente que defende o tráfico de drogas, quando os Estados Unidos estão gastando milhões de dólares para manter uma frota poderosa militar no Caribe, onde eles vão começar a fazer a limpa desses narcotraficantes, narcoditadores, né, narcopresidentes. Você vê que todo dia os Estados Unidos mete bomba num navio, num barco que está levando drogas. Você vê que os Estados Unidos, todo esse poderio militar, não é à toa que ele está aqui no Caribe. O maior porta-aviões do mundo está se deslocando para o Caribe para dar suporte. É todo esse poderio militar. Você acha que toda essa estrutura é só para a Venezuela? Claro que não. Isso daí vai ser um efeito em cadeia. Venezuela, Cuba, Nicarágua,
não é? Colômbia e provavelmente Brasil, não tenha sombra de dúvidas, porque só com meia dúzia de drones e um porta-aviões os Estados Unidos acabam com a Venezuela. Tem armamento russo, tem isso, tem... Não. A tecnologia que os Estados Unidos têm, meia dúzia, digo a você, meia dúzia de drones, não é? Meia dúzia que eu falo a grosso modo. Com drones, um submarino nuclear, um porta-aviões nuclear, acaba com a Venezuela. Não precisava de todo esse poderio bélico que nós estamos aí na costa do Caribe e que em breve também, eu não tenho a menor dúvida, que estará na costa brasileira, do jeito que está indo a coisa aí, do jeito que o Lula está saindo em defesa do tráfico de drogas, né? Para Lula é preciso ter cuidado ao combater os traficantes, porque eles são vítimas da sociedade e agora são vítimas dos usuários, não é? O cara que coloca um fuzil na mão, 7,62, que fura até um trilho de trem, um 5,56, .50 que derruba a aeronave, .30, M16, arma que são usadas em exércitos poderosos como americanos. Mais uma vez eu volto a dizer, se o crime realmente no Brasil fosse organizado, as Forças Armadas brasileiras não daria conta, não enfrentaria. Se eles realmente se organizassem, tomaria o Brasil. Aí é que vem o Lula defendendo o tráfico de drogas, né? Dizendo que são vítimas dos usuários. Abre aspas para a voz aí maravilhosa do nosso presidente. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários, não é? Então, mais uma vez repito, uma hora o usuário é vítima da sociedade, tem que ser protegido, é pego com 1 quilo de drogas, é o usuário. Agora o usuário já é o culpado, não o traficante. O traficante não é o criminoso, o traficante não é o nocivo, o traficante não é o cara que toca terror, não é o dono do baile funk, não é o dono do paredão, não é o cara que manda matar pessoas de bem, familiares de pessoas de bem, né? Pessoas trabalhadoras. Não são os usuários que tocam terror, são os traficantes, né? Então o Lula está acusando agora os usuários que ele protegia e agora estão acusando o governo, o PT e o STF tem que se decidir quem é realmente o criminoso da história. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também, declarou. Declarou. Abre aspas. Então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra. Tem gente que compra porque tem gente que vende. Lógico, parece até a Dilma falando, por isso que eu me atrapalhei aqui. Então é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate ao tráfico de drogas. Pois essa é a voz do Lula, né? Segundo o Lula disse que pretende conversar com Trump sobre esse assunto, caso se confirme o encontro neste domingo, amanhã, né, na Malásia, e sobre como o combate de drogas é feito no Brasil, onde a principal facção do Brasil atua em diversos setores da economia e se ramificou por toda a América Latina e Europa. Lógico, ficou comprovado, né, por uma parte da Polícia Federal que está inteira ainda, que o tráfico de drogas no Brasil não está vivendo só mais do tráfico de drogas. Você viu que eles diversificaram os negócios em postos de gasolina, em supermercados, eles colocaram os seus infiltrados, né? Conseguiram eleger deputados, senadores, conseguiu eleger vereadores, prefeitos. O tráfico de drogas está infiltrado por tudo, no judiciário, tem juiz, tem promotor, tem desembargador.
É assim que o Brasil combate o tráfico de drogas. E vem o Lula agora com esse papo furado, com essa conversa fiada de que, além de vítimas da sociedade, os traficantes não têm culpa de nada. Eles não merecem ser acusados de coisa nenhuma, muito menos na cabecinha do Lula, merecem ser criminalizados, punidos, não é? E tirados de circulação, como foi feito pelo Bukele lá em El Salvador, que tem o Secote lá é game over, filho, fim da linha para quem cai no Secote. E o Lula, e o Lewandowski, e o PT, e o governo que está aí, não querem classificar as facções criminosas como grupos terroristas e colocam todos nós em perigo. Pois é, pessoal, aí vem o Lula, não é, dizendo que os viciados são responsáveis pelo tráfico de drogas e que os traficantes são apenas vítimas dos usuários, não é? E o mais interessante que eu falei ontem, vou repetir hoje, que na Bahia, por exemplo, tem várias cidades da Bahia que tiveram toda a sua população retirada, toda a sua população expulsa, na verdade, pelo crime organizado. No Ceará, a mesma coisa aconteceu. Várias cidades tiveram seus moradores expulsos. Tanto na Bahia quanto no Ceará, não só cidades foram abandonadas porque foram expulsas pelos traficantes, mas também condomínios. Vários condomínios foram invadidos, eles deram 24 horas para que as pessoas abandonassem suas casas e assim as pessoas o fizeram com medo de morrer, não é? Deixando tudo para trás, uma vida, uma história de uma vida, financiamento, FGTS, tudo que essas pessoas tinham, o tráfico levou embora. E agora o Lula dizer que não existe traficante, que o traficante simplesmente é vítima do usuário, não é? Que o maior vilão da história é o usuário. Mas quem está colocando as pessoas para correr, os donos de paredão, os donos de baderna, de confusão, são os traficantes, mas para o Lula não. E mais interessante dizer é que esses dois estados que eu estou me referindo, que na verdade é a Bahia e também é o Ceará, o mais interessante disso tudo é que são governos do PT. Por incrível que pareça, são governos do PT. O Nordeste está dominado. Quem é louco hoje de visitar Salvador ou visitar Fortaleza? Eu jamais iria, não é? Tem tiroteio no Farol da Barra, tem tiroteio em Canoa Quebrada, tem tiroteio em todas essas regiões aí. Os pontos turísticos do Nordeste estão todos tomados pelos grupos terroristas que, na verdade, o Lula insiste em dizer que são facções criminosas e que agora, além de tudo, eles são vítimas também, além da sociedade, são vítimas também dos usuários. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço pelo carinho da sua audiência. Peço a você, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tem aí o QR Code que você também pode nos ajudar a fazer uma corrente do bem, que o ano que vem tem eleição e ano de eleição, e fazendo uma corrente do bem, nós vamos conseguir colocar para fora esse PT que está aí, o Lula, esse governo e essa bagunça e essa baderna que se transformou o Brasil, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.